Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, o Leonardo, nós fazemos parte da LD Gestão de Tráfego, trabalhamos com anúncios online, estamos iniciando e hoje a Ana Carolina vai nos ensinar a parte de educação financeira, tá bom? Para pequenos empreendedores como nós. Vamos lá, Carol, conte mais para gente. Olá, tudo bem? Então, nosso foco é educação financeira para pequenos empreendedores, né? A gente fez um canal no YouTube sobre isso, no qual a gente vai postando os vídeos, né? E aí, hoje, com vocês, eu quero lhe informar como é que é essa questão da gestão financeira, né? A gestão financeira, então, não é uma coisa fácil de se começar um negócio. Para começar um negócio, você tem que ter estratégias, né? No caso, em pequenos empreendedores, pequenas empresas, né? Você tem que saber começar o seu negócio através do fluxo de caixa. Existem várias formas de começar, só que o fluxo de caixa é uma forma mais básica, né, de você entender as suas finanças, né? Por quê? O fluxo de caixa, ele vai te mostrar as entradas de dinheiro e as saídas, no caso, os entradas, recebimentos e saídas, que são as despesas que você paga por isso. O fluxo de caixa, né, atualmente a gente usa planilha, né? Planilha específica, planilha no Excel, você pode montar uma planilha de acordo com o seu negócio e fazer seu fluxo de caixa. Anotar o que entra na sua empresa, em questão de dinheiro, de tudo, produto, e o que sai em questão que você paga. Em relação ao que entra, pagamento de cliente, o que sai é que você paga as despesas sobre o que você trabalha, né? Muitos empreendedores hoje em dia começam a errar desde o primeiro momento, quando montam o negócio, por essa falta desse controle financeiro, né? E para você entender melhor o fluxo de caixa, o que você coloca como entrada e saída, você tem que saber o que são custos e despesas. Vamos lá. Os custos, um exemplo. Você tem uma empresa, um produto ou um serviço. Os custos é em cima do produto e serviço. Um exemplo. Eu vou produzir uma bolsa. Os custos da bolsa é matéria-prima. Os custos são mão de obra específica, né? Deu para entender. As despesas, né, são o que a empresa paga para funcionar. Um exemplo. A empresa, eu tenho um escritório com uma fábrica. Eu pago os funcionários do escritório, eu pago a conta de luz, a conta de água, né, internet. São despesas relacionadas ao empreendimento num todo, as despesas. O custo é relacionado ao produto e ao serviço. Um exemplo de vocês são da área de tráfego pago, né? Vocês prestam serviço, né? Como eu posso dizer o serviço de vocês? Como é que eu falo? Presta serviço para outras empresas. Isso, você faz divulgação, né? Exato. Trabalha com a divulgação, isso, da empresa. Então vocês, né? O nicho de vocês cada empresa tem um nicho diferente. Então, vocês têm que saber o que é custos, o que vai lhe custar e as despesas da sua empresa. Como você trabalha com, não produtos, mas sim serviços, no caso de vocês teriam, vamos supor, exemplo, de custo. Se vocês precisarem fazer um curso específico para atender aquele cliente. Um exemplo de despesas. Cursos em geral que vocês fazem para atualização do currículo de vocês como empreendedores dessa área. Deu para entender? Os custos é relacionado ao produto e serviço e as despesas é relacionado na empresa em torno de si, né? E desses custos e despesas, a gente tem que entender que existem os custos e despesas variáveis e fixos, né? Exemplo, no custo relacionado ao produto ou serviço. Ele é fixo quando é algo que ele não, como a gente pode dizer, ele não muda de acordo com o volume do produto. Vou te dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, um exemplo mais básico. O aluguel da fábrica. Se você produz alguma coisa, você tem aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica está relacionado ao produto. Ele é um custo, que você tem que englobar como custo, porque está relacionado ao produto. Mas ele não é variável.
Por quê? Aquele custo ele é fixo, porque todo mês tem que pagar o aluguel da fábrica. Já um custo variado, você está falando de quê? Uma matéria-prima. Por quê? De acordo com o produto, de acordo com o mês, de acordo com a época, tem a quantidade, ou é mais ou é menos de matéria-prima que você usa para fabricar aquilo. Aí já é variável. É a mesma coisa da despesa. A despesa também. A despesa fixa é a despesa de todo mês da empresa. O aluguel de escritório, né? A luz, a água, a internet, são fixos, eles são sempre os mesmos valores. Já as variáveis são comissão de venda, um imposto, taxa de cartão, um marketing que às vezes você precisa estar atualizando, modificando, né? Então, o fato das grandes empresas, das pequenas empresas estar, às vezes, menos de um ano ou dentro de um ano estar encerrando as atividades, é pela falta de fazer coisas básicas, que é um fluxo de caixa e analisar quais são os seus custos e despesas. Nesse caso, o fluxo de caixa de uma empresa é operacional. Você tem outros tipos de fluxo de caixa, de investimento, de outras formas. A gente está falando de uma coisa mais básica, do que entra e do que sai. Então, por isso que não adianta só você fazer o fluxo de caixa, você anotar o que entra e sai. Você tem que saber classificar eles e saber onde colocar, né? Você tem que saber o que me custa de acordo com o que eu trabalho com o produto e o que é de despesa que está todo mês ali, né? Então, você tem que saber, exemplo, vocês, no caso de vocês prestar serviço de, não é produto, e sim serviço, vocês têm que saber, esse mês precisamos de fazer um curso específico porque o cliente era de um ramo específico. Então, eu fiz um curso específico para ele, entrou como custo. Não, esse mês vamos atualizar o nosso nicho de cursos para atender todos os clientes. Ele é uma despesa, né? Porque você não vai estar especificamente para aquele produto, aquele serviço, e sim, em geral, na empresa, entendeu? Então, assim, o pessoal acha que é muito chato, não é? É uma coisa, assim, básica, às vezes é um pouco complicado, mas é necessário. E no nosso canal do YouTube, a gente está postando devagar, né? Mas está postando os vídeos, explicando. Também a gente fez também uma planilha no qual o pessoal acessa e tem a planilha já pronta, né? Que você consegue preencher, apagar e preencher, né? E ela vai somando direitinho para quem tem dificuldade. Então, assim, você quer começar um negócio? Começa com isso, né? E isso é super importante porque é a prevenção de crise financeira. Às vezes a pessoa começa bem o negócio, como não sabe levar, não faz esse fluxo de caixa diário. Ele não é tipo, vou fazer uma semana, não, é diário. Você abriu o seu negócio, fazer, e no final do dia você que entrou e o que saiu. Até porque se você precisar investir em outra coisa no dia seguinte, ou na semana, no mês, você tem que saber o que entra e sai, né? No caso de vocês, eu sei que vocês estão começando tudo direitinho, né? Mas, assim, é bom vocês começarem com isso, com essa ideia de colocar no papel o que entra e sai para vocês, entendeu? Vocês têm alguma coisa a falar? Não, legal, muito interessante. Essa é uma parte que, particularmente, eu não entro muito, eu deixo mais para a Guilherme, mas é aquela questão que a gente tem que atualizar, a questão dos nossos preços de serviço e fluxo de caixa. Isso é uma parte muito importante que a gente tem que fazer na nossa agência. Quando vocês falaram desse serviço, até a gente, né, a gente estou falando uma coisa básica, mas tem essa parte, né, de você saber diversificar o seu serviço. Você tem que colocar na balança cada coisa, né, a hora trabalhada, o que lhe custou, o que lhe vai lhe custar, todas as despesas, para você saber colocar o valor certo, tanto do seu produto quanto do seu serviço, entendeu? Até para a gente saber a questão de calcular o salário da gente, do dono. Isso aí. Como é que é o nosso nome do nosso salário? Esqueci, Prolabore. É o nosso Prolabore. Então, Cara, assim, deixa eu te perguntar, Ana.
Quando a pessoa adquire, por exemplo, a pessoa que vende um produto, esse produto que ela adquire e coloca no estoque dela, ele fica como, por exemplo? Ela adquire produto e coloca no estoque dela? Fica no estoque para poder vender. Por exemplo, uma sapataria, por exemplo. Não, mas você está falando de qual forma? Vamos supor. Eu compro um produto e deixo no meu estoque para venda? Ele Então, ele fica como... ele entra como que é? Ele entra como custo, no caso? Como custo, né? Porque você pagou por aquilo. Você vai ter a rentabilidade dele quando você vende. É por isso que tem muita questão de empresas, né? Tem empresas que trabalham com grande estoque. Exemplo, eu vou comprar um estoque fechado. Então, você vai ter custo, você vai pagar o fornecedor. O fornecedor é um custo que você paga, né? Alguns viram despesa, porque é todo mês. Vamos supor, você compra um grande estoque, você vai pagar o custo daquilo. Que você vai ter que saber calcular e colocar para venda para você reaver o valor que você pagou, mais tudo que você gastou, desde o funcionário até o frete, até a loja que você paga, tudo. Entendi. Então, é essa parte que o pessoal tem muita dificuldade, né? É uma coisa complicada, porque não é uma conta, uma conta básica, mas ao mesmo tempo é complexa. Para pequenos empreendedores, você já pode começar com essa, como eu falei, de entradas e saídas, e pelo menos saber classificar o que é despesa, o que é custo, o que você está todo mês ali pagando, tipo uma despesa fixa, você paga todo mês o que é variável e o que é custo. Porque, assim, às vezes, exemplo, você pega um produto para vender, e aquele produto não te gerou o suficiente retorno. Então, ele foi um custo muito maior do que você pensou, né? Então, tipo assim, eu compro um produto para vender por valor X, mas não consegui vender. E outra coisa, produto que fica muito no estoque parado, ele gera custo. Porque você podia ter aplicado o dinheiro em outro produto, você está deixando, um exemplo, seu estoque cheio com um produto que você não conseguiu vender, então tem que analisar também o que você vende, o que você trabalha, para não ficar parado, porque estoque parado gera despesa, gera custo, gera tudo, entendeu? Ainda mais se um produto que precisa ter manutenção no seu estoque, vai gerar um custo dele. Um produto precisa de manutenção, mas está ali parado, mas está gerando uma despesa, porque eu estou com o estoque cheio, mas não posso colocar outra coisa. Entendeu? Tá bom, gente? Muito obrigada. Entendi. Se vocês puderem seguir meu canal lá, tá? Ajudar lá. Tá bom? Eu agradeço muito você ter participado. Obrigada pela elucidação. Depois eu te chamo para a gente conversar mais sobre isso. Tá, espero ter tirado dúvidas, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Tá. Nada. Tchau, tchau. Tchau.